Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Érica, professora de artes. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a arte colonial brasileira. Esse tipo de arte, gente, surgiu aqui no período em que o Brasil era colônia de Portugal. Então, a gente vai ter artes bem interessantes nesse período aqui no Brasil. Então, a gente tem que saber sobre o que foi essa arte colonial brasileira. Então, a arte colonial brasileira é basicamente, gente, simplificando, toda a arte produzida no Brasil durante o período em que o nosso país foi colônia de Portugal. A gente pode também chamar esse tipo de arte barroca brasileira, embora a característica da arte barroca vai ser um pouco diferente do que a gente viu no barroco europeu. E quando começou o barroco aqui no Brasil? Então, em 1534, a Igreja Católica ela começou a se encarregar das manifestações artísticas aqui no nosso país. E a arquitetura aqui no Brasil, ela ficou sendo arquitetura no estilo europeu. E assim elas foram construídas aqui no nosso país. Já os jesuítas, eles chegaram aqui no Brasil em 1539, construíram igrejas monumentais, também criaram a questão das escolas de catequese, seminários e também eles ensinaram a arte. Os jesuítas tinham como principal meta catequizar os nativos e implementar a cultura europeia nesses povos. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a característica da arte barroca aqui no Brasil. Primeiramente, gente, a arte barroca aqui no Brasil vai ter as mesmas características da arte barroca europeia. A diferença é que a arte barroca europeia a gente vai ter um maior contraste com relação ao fundo, contraste de sombra e luz, que a gente viu no nosso primeiro conteúdo. E aqui no Brasil, esse contraste vai ser bem menos. E também vai ser incorporado os elementos tropicais existentes aqui no nosso país, a nossa fauna, a nossa flora. E um dos principais artistas no Brasil durante esse período colonial, que mais representou a questão do nosso país nessa época que ele era colônia de Portugal, foram dois artistas importantes, o Franz Post e Albert Eckalt, sendo o Eckalt, gente, um dos maiores representantes europeus aqui no Brasil. Por quê? Porque ele possui um grande acervo histórico, artístico do nosso país. Aqui para vocês observarem essa obra do Eckalt, que se chama Abacaxis, Melancias e Outras Frutas, no século XVI, a gente vai ver nitidamente o estudo realista, academicista do artista e o contraste que a gente observa nessa obra de arte dele vai ser basicamente bem diferente do contraste existente do barroco europeu, que era muito nítido, muito brusco. Então, esse barroco que vocês estão vendo aqui, com esse contraste a menos, mesmo que não tenha a presença do fundo negro, mas a gente consegue ver o contraste entre as cores, é o estilo barroco brasileiro. E aqui, gente, tem a nossa atividade muito simples. Vocês viram que esse tipo de técnica que o Albert Eckalt utilizou é chamado de natureza morta, ok? É quando a gente retira o elemento natural e monta em um determinado recipiente. A gente pode escolher frutas ou flores, e isso é chamado de natureza morta. Então, nessa atividade, vocês vão escolher frutas, desenhar frutas das suas preferências e vão fazer uma composição de natureza morta, ok? Então, uma atividade bem simples, bem legal de se fazer. Vocês podem escolher as frutas que vocês mais gostam, podem colorir e espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e até a nossa próxima videoaula.